Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Para os irmãos que nos assistem também pela internet, seja muito bem-vindo e um feliz sábado. Para darmos início à lição da Escola Sabatina, vamos cantar o hino 96, Foi Amor. Antes de passarmos para os pedidos e agradecimentos, gostaria de conhecer os irmãos que nos visitam hoje. Temos alguma visita hoje aqui na classe? Oi, irmã, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Seu nome é? Bárbara. De onde você é, Bárbara? Ah, eu também sou eu sou de Minas também, sou do lado sul de Minas, Caxambu. Ah, legal. Seja muito bem-vinda, tá? Temos mais algum irmão que nos visita? Oi, irmão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seu nome é? Rinaldo? De onde você vem, Rinaldo? De onde você vem? Pernambuco? Seja muito bem-vindo, viu? Temos mais algum irmão que nos visita hoje? Bom, vamos lá. Chegou agora a hora dos pedidos e agradecimentos. Para os irmãos que tiverem algum pedido ou agradecimento, basta levantar a mão. O Fernando vai levar o microfone até vocês. E para quem estiver na classe virtual, só se manifestar através do chat, ou então digitar a sua mensagem ou abrir o microfone. Aqui na classe, temos algum pedido, algum agradecimento? Feliz sábado. Feliz sábado. Meu pedido hoje é em favor da minha avó. Ela chama Antonieta, ela está internada, então é pela saúde dela. E o meu agradecimento também é que meu filho completa 15 anos hoje. Amém. Oremos pela sua avó também. Eu agradeço a Deus pelo privilégio, meu filho estar me visitando novamente, e peço oração pela minha sogra, a Bárbara Risioli. Ela teve um AVC isquêmico há alguns dias, está acamada e a situação está grave. Oremos, irmãos. Temos mais algum pedido, mais algum agradecimento? Na classe virtual temos, Fernando? Não. Não? Bom, então eu vou pedir para que os irmãos se coloquem em pé e o irmão Nelson irá dirigir a oração inicial para a gente. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos em classe para o estudo da lição. Agradecemos pelo convívio cristão que temos, agradecemos pelas pessoas que estão nos visitando. Foram feitos pedidos de oração e agradecimentos. Tu conheces a necessidade também do coração de cada um de nós. Por isso te rogamos, ó Deus, incline o teu ouvido, ouça a nossa prece e responde a cada necessidade conforme a tua santa e boa vontade. Vamos estudar a lição, que seja um alimento espiritual para a nossa alma e para a nossa edificação espiritual. Dá-nos a tua paz, confirme em nós a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém. Antes de iniciarmos o estudo da lição de Escola Sabatina, alguns recadinhos. Hoje, às 16h30, teremos a programação do Nada a Ver. Tá? Elmer, com você.
Tá ligado ou não? Tá. Bom, gente, bom dia. Eu estava conversando com o Fernando. Não é fácil a gente passar lição nessa classe. Em virtude de quem que a gente substitui, não é? Eu volto a dizer, eu não sou teólogo, muito pelo contrário, eu sou um médico, como vocês, um leigo, mas as lições desse trimestre, elas são, para mim, eu acho extremamente maravilhosas. Eu gosto desse tipo de discussão, eu gosto desse tipo de conceituação. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizendo o seguinte, que o grande problema da nossa geração é que nós estamos vivendo um vazio conceitual. O grande ponto, a grande dificuldade, é esse vazio conceitual que nós estamos vivendo. E por causa do vazio conceitual, muitos da nossa geração estão se perdendo. Então, a nossa lição falou a respeito de livre-arbítrio, amor e providência divina, não é? Ano passado, em dezembro do ano passado, eu completei 45 anos de formado em medicina. E nesses anos todos, eu sempre participei de cursos para parar de fumar. Então, quando a gente começava o curso, eu sempre perguntava quem aqui fuma. E 20, 30, 40 levantavam a mão. E daí eu perguntava, tá bom, vocês que fumam, quantos de vocês sabem que o cigarro faz mal? Todos levantavam a mão. E eu falava assim, tá, se vocês sabem que o cigarro faz mal, por que vocês fumam? Então, invariavelmente, a pessoa falava, porque eu sou fraco, porque eu não tenho força de vontade, porque sempre desculpas. Alguns vinham com desculpas um pouco mais bem elaboradas, né? Eles falavam, porque o cigarro me acalma, o cigarro me dá paz, o cigarro me dá tranquilidade. Daí, então, eu falava para eles o seguinte, tá bom, então a pergunta não é quem sabe que o cigarro faz mal ou não. A pergunta é, o que precisa acontecer na sua vida para você tomar a decisão de parar de fumar? E aí eles ficavam parados, daí eu trazia uma série de slides de pacientes que a gente viu quando a gente fez a residência em cirurgia lá no Servidor Estadual em São Paulo. Então, pessoas infartadas, pessoas com gangrena, pessoa com cortada a língua fora, não é? Então, era aquele choque para a pessoa entender. Nosso grande problema na nossa vida é a mesma coisa. Então, tanto faz o camarada que é viciado no cigarro, camarada que é viciado em droga, camarada que é viciado em comida, camarada que é viciado em sexo, camarada que é viciado em internet. O princípio do vício é a mesma coisa. É a falta de controle e autodisciplina. Então, eu pergunto para vocês, não sei se a cada ano a gente sempre faz uma série de promessas, não é? 31 de dezembro para 1º de janeiro. Eu vou fazer uma pergunta, nós estamos em fevereiro. As promessas de vocês ainda estão de pé ou já começaram a cair? A minha já começou a cair há muito tempo. Nós vivemos um ciclo vicioso. E por que nós vivemos esse ciclo vicioso? Em Salmo 51, 5 diz, eis porque em iniquidade e pecado me concebeu a minha mãe. Então, um dos grandes pontos, o pastor Bulhon tinha um sermão que eu assisti várias vezes, que ele falava, ele ressaltava que nós todos temos duas naturezas. Nós temos a natureza carnal e nós temos a natureza espiritual. O problema é que a natureza carnal ela fala muito forte, porque nós somos carnais, nós não somos espirituais. Por isso que a necessidade de a cada manhã nós nos alimentarmos espiritualmente
lição, meditação, oração, para a gente poder alimentar esse lado espiritual nosso e poder vencermos a batalha do dia. Eu confesso a vocês que eu tenho a minha dificuldade. Eu, quando faço o meu culto e tal, eu saio espiritualmente elevado, mas até chegar à estrada a linha do trem, a minha parte carnal já começou a ficar meio complicada. O trânsito, não é? As fechadas. Você não precisa lutar para alimentar a sua parte carnal. O que você assiste no noticiário, o que você vê nas propagandas, isso tudo é alimento para a nossa parte espiritual, para a nossa parte carnal. Em Romanos 7, 19 diz que, por quem sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas sim o que eu não quero. Essa é a nossa luta diária. Eu tenho certeza que essa luta diária de vocês é essa luta diária de mim. O maior obstáculo intelectual para nós entendermos e termos fé é a gente tentar compreender a presença de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso e o mal que a gente vive. Esse é o grande bloqueio. Na minha vida, na vida de vocês. Não existe explicação para muito do que a gente passa. O mais difícil de entender intelectualmente é o sofrimento humano. Há alguns anos, eu tenho diversas experiências, mas há alguns anos atrás teve uma que eu achei interessante. Eu estava em Elton Nogueira fazendo endoscopia, fui fazendo endoscopia no senhor de cerca de 70 anos, e ele estava todo eufórico, todo feliz. E eu falei para ele, mas por que o senhor está tão feliz? Ele falou, eu consegui me aposentar ontem. Ele falou, meu pai Lula me deu a aposentadoria. Desculpa, isso aqui não tem nada a ver com política. Mas ele falou essa expressão para mim. Eu falei, legal. Eu falei, o senhor fuma? Fumo. Há quanto tempo? Ele falou, desde que eu era criança. O senhor bebe? Bebo. Desde quando? Desde quando era jovem. Eu falei, será que não seria interessante o senhor parar de fumar e beber? Ele falou para mim, não. Ele falou assim, o cigarro me acalma, a bebida, eu gosto da bebida. Ele falou, e agora que eu estou aposentado, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou poder fumar e beber à vontade. Passei o tubo. A hora que eu passei o tubo, no fundo do estômago dele, uma massa de câncer, um câncer considerado como câncer avançado. Ele teve alguns meses de vida a mais. É fácil a gente ligar o mal que nos cerca ou que nos pega quando alguma coisa de ruim nós fizemos. É mais fácil a gente entender. Mas é difícil a gente entender quando uma criança que não fez nada e tem que passar por um sofrimento. Isso é muito complicado. Todas as coisas nessa vida são regidas por lei. E é na lei que reside a liberdade. Nós somos súditos de um reino. E Deus, quando nos colocou aqui, Ele nos colocou com liberdade. Aliás, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, 3 coisas Ele pôs em nós. Em primeiro lugar, o conceito de liberdade. Somos livres. O segundo ponto, nós somos feitos seres morais. E o terceiro ponto, nós somos seres intelectuais. Na concepção de vocês, a lei limita ou liberta? A lei limita ou liberta? Quem é mais livre? Um trem ou um carro? Quem é mais livre? Um trem ou um carro? Hã? O carro. Eu vou repetir a pergunta. Quem é mais livre?
Um trem ou um carro? O carro. Veja que a pergunta que eu fiz não é quem tem mais mobilidade. Eu perguntei quem é mais livre. O conceito de liberdade está relacionado em você poder exercer a tua independência dentro daquilo pelo qual você foi criado. Tira um trem e põe um trem com 50 vagões na Bandeirantes e vê para onde ele vai. Então, é a mesma coisa. Quem é mais livre, um peixe ou um pássaro? O peixe, enquanto peixe, é mais livre na água do que um pássaro enquanto peixe na água. E o inverso é verdadeiro. Por esse motivo, esse é um conceito muito estranho que muitas vezes o mundo tem, e às vezes querem inculcar na nossa mente, e sobretudo nos nossos jovens, de que o fato de você seguir a um Deus e o fato de você seguir uma lei moral, automaticamente nós não somos livres, nós somos presos. Pecado é escravidão. Isso a gente lê em Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Que escravidão esse Paulo estava falando? Era escravidão dos romanos? Não. A escravidão do pecado. O pecado, ele nos escraviza. E a santificação nos liberta. Em que sentido? Quando você se converte, quando eu me converti, naquele momento nós somos justificados. É muito mais fácil a gente ver na vida de pessoas que levaram uma vida de devassidão e de repente eles se converteram. E de repente há uma mudança de vida. Enquanto você não é convertido, você é completamente preso na garra do pecado. Você não consegue decidir. Eu vejo no meu consultório semanalmente jovens que são viciados. A mãe traz, invariavelmente a mãe traz. É uma coisa tremenda. Ele perdeu a capacidade de escolha. Eu sempre falo, a mente dele está frita, fritou a mente. Ele não tem mais poder de escolher fazer o bem. Eu gostei muito como o Júnior terminou a lição semana passada, que ele falou o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu ter a capacidade de escolher fazer o bem. Esse é o problema. Na santificação, então, quando eu me converto, sou justificado, meus pecados são perdoados, daí inicia na minha vida um processo de santificação. O que é santificação? A cada dia, eu me liberto cada vez mais da força do pecado que me deixa escravo, e eu passo a ser cada vez mais livre para ter decisões intelectuais dentro da linha moral que Deus pôs para mim. Esse é o processo de santificação. A nossa força intelectual cada vez mais limpa. Daí nós temos força para vencer os vícios, as tendências, as taras, as más escolhas. Quanto mais santificado eu fico, mais livre e em controle da minha vida eu me encontro. Esse é o processo de santificação. Tornar o homem a se tornar livre novamente. E em Provérbios 4:18 a gente lê: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Dia claro. Livre-arbítrio é você escolher, ter a capacidade de escolha para fazer a vontade de Deus na tua vida. Eu me lembro, eu estava na faculdade de medicina, eu tinha um grande amigo, Belmiro José Matos, eu chamava ele BJ. Toda vez que tinha festinha de classe, a gente era convidado. Eu ia.
E toda vez que tinha uma festinha, o Belmiro virava para mim. O Belmiro era atleta da faculdade, ele fazia corrida de fundo. Então, e ele virava para mim e falava assim: Elmer, você vai para a festa? Eu falava: BJ, por quê? Ele falava: vai, Elmer. Eu falava: mas por quê? Ele falava: se você for, eu não preciso beber. Olha, então era gozado. Daí a gente chegava lá, eu ficava tomando Guaraná, naquela época eu tomava Guaraná, eu ficava tomando Guaraná e ele ficava tomando Guaraná comigo. E eu tinha um colega que era muito de brigalhão, ele parava na minha frente, já meio... Ele falava: irmão, não beba tanto. Então tirava o sarro de mim, mas aquilo não me afetava. Mas é interessante como, graças, e nada para mim, não sou eu, mas graças à formação que a gente tinha, então construía-se um muro com a facilidade de escolha. E esse meu amigo, ele gostava de estar junto, porque ele tinha uma certa proteção na decisão das escolhas. No mal, você não tem escolha. Acabou. O mal é escravidão e o bem é a liberdade. Quanto mais perto e envolvidos no sofrimento, mais dificuldades nós temos de conseguir entender. Porque no sofrimento a gente não consegue entender o todo. Eu vou fazer uma pergunta. Com certeza. Vocês sabem exatamente quanto vocês têm no banco hoje? Não preciso responder. Vocês estão preocupados? Não preciso responder. É evidente. O quanto você tem no banco hoje e o quanto você tem que pagar segunda-feira te deixa tranquilo? Não precisa responder. Porque esse é o momento que você está vivendo agora, emergencial. Se eu perguntar para vocês são casados. Se eu perguntar para vocês, vocês lembram quanto vocês tinham no banco no dia que vocês casaram? Com certeza a gente casou tudo rapado, né? Aquilo tirava o sono, não é? Mas eu faço uma pergunta. Hoje, se eu perguntar, a maioria de vocês nem se lembra quanto tinha no banco no dia que vocês casaram. Vocês sabiam que o negócio estava complicado. Mas se eu perguntar para vocês, tiveram lua de mel? Sim. Onde foram para a lua de mel? Tal lugar. Teve festa? Sim. As pessoas que estavam lá? Sim. Quem foi o pastor que esteve com você, que fez o teu fulano? Isso você lembra. Mas quanto você tinha no banco que tirou o teu sono naquela vez? Ninguém se lembra. Esse é o problema do mal. Quando nós estamos envolvidos no mal, o mal é tão terrível, a dor está tão aqui, que eu não consigo ver o todo. Eu não consigo ver o futuro, eu não consigo ver o além. Esse é o grande problema, muitas vezes, de a gente entender a fase que nós estamos passando. Eu tive uma fase na minha vida, que era um problema profissional, um problema societário, que acabava comigo. Eu chegava todo dia no consultório, entrava no banheiro, me ajoelhava e pedia, e parecia que não tinha resposta. E nessa época eu trabalhava em Arthur Nogueira. E na entrada de Cosmópolis tinha um viaduto, e esse viaduto não tinha guardrail, mas tinha 2 pilastras. Várias vezes eu pensei em jogar o carro na pilastra. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está no meio da dor, a gente não consegue ver o todo. À medida que a gente vai se distanciando, a gente começa a ter a capacidade de enxergar e entender a dor e o sofrimento. De como eu saí daquele sofrimento para quem eu sou hoje. De como vocês saíram do sofrimento de vocês para vocês serem quem vocês são hoje. Deus se manifesta a nós através da sua palavra, pelas suas atuações providenciais e pelos apelos do Espírito Santo. O meu filho mais novo, ele tem
uma filha. Tem 2 filhas, uma mais velha, uma mais nova, e 2 gatos. Um gato, aquele gato de nariz achatado, manso. Um outro gato que é um Maine Coon, um gato desse tamanho assim, enorme. Os 2 castrados. Daí ele chegou na quarta-feira, não essa quarta, outra quarta-feira, eu estava me lavando para entrar na cirurgia, e ele veio do meu lado, também foi se lavar para entrar na cirurgia que ele ia fazer. E ele falou, pai, uma coisa muito chata aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou, o Fred, que é o Maine Coon, ele sumiu, ele não costuma sumir. Então ele tinha sumido no final de semana, já era quarta-feira, e ele não tinha encontrado o gato. É um gato interessante, mas é um gato que ele já levantou o muro, já pôs aquele negócio para não conseguir passar, mas nada segura o gato. E ele vai subir mais. Ele falou, ó, pai, eu entrei em contato com a administração, tal, ninguém viu o gato. Ele falou, a Sara está desconsolada, que é mais velha. Ele falou, eu não sei. E eu vi que ele estava chateado. Daí eu logo pensei, né? Gato entra na tua casa. Alguém deu um fio no gato. Com certeza. Passou quinta-feira, sexta-feira, daí sexta-feira eu estava em casa. E a minha neta, a mais velha, ela sempre fala o seguinte, vô, a minha mãe sempre fala que a oração da avó, no caso bisavó, dona Luzia, é muito poderosa. Então minha neta, várias vezes, a mamãe sempre fala que a oração da vovó Luzia é muito poderosa. É legal. Eu estava em casa, daqui a pouco a Liane atendeu o telefone e falou assim, não acredito, depois do pôr do sol. Daí terminou, ela veio falar, Elmer, você não acredita. O quê? Eles fizeram o culto, acabaram de fazer o culto do pôr do sol, daí a Sara orou pedindo a volta do gato. Terminaram o culto, o gato não voltou, lógico. Daí ela ligou para a avó, a Luzia, e falou, vó, você não pode orar para Deus para voltar o meu gato? Daí ela falou, a minha neta chamou a mãe, em viva voz com a avó, vamos lá no quarto. Elas foram no quarto e começaram a fazer oração. Quando elas terminaram a oração, o meu filho gritou, não acredito. O gato pulou para dentro de casa. Uma perna quebrada e o rabo quebrado. Com certeza, não é? O que mais me incomodou foi o timing. O timing. Normalmente a gente costuma falar na nossa vida, que coincidência. E aquilo me bateu na cabeça. Meu Deus, foi coincidência ou uma oração respondida? Eu sempre luto para entender, na vida do cristão não existe coincidência, existe providência. Por outro lado, eu pergunto o seguinte, era uma segunda-feira, minha cunhada ligou para mim, desesperada, 2 filhas e 2 meninos. Ela falou, Elmer, o Marlon morreu. Eu estou ajoelhada, pedindo e implorando para Deus não tirar meu marido. Eu pergunto, coincidência, providência, o que foi? A resposta é muito clara. A resposta é o seguinte, eu não sei por quê. Mas um dia nós vamos saber. Existem coisas que por nós estamos tão envolvidos, a gente não consegue entender o todo. Mas um dia, Deus prometeu que todas as nossas dúvidas vão ser sanadas. E Ele diz que se nós conseguíssemos ver da forma como Ele vê,
nós também teríamos escolhido o caminho que ele determinou para nós, por mais difícil que seja. E aqui eu vi alguns pontos interessantes a respeito do apóstolo Paulo, né? Ele sofreu de forma devastadora pelo evangelho, como nenhum de nós sofreu. E talvez não vamos sofrer, não é? O apóstolo Paulo, ele foi açoitado 5 vezes, em momentos diferentes, com um chicote feito de couro de 3 pontas. Já viram aquele chicote que, pá! Cada uma das 5 vezes ele levou 26 chicotadas nas costas e 13 chicotadas no peito. 5 vezes diferentes. Ele foi 3 vezes açoitado com um caniço, pau, pelas autoridades romanas. O caniço eu consigo entender um pouco melhor, porque quando eu era criança, minha mãe tinha uma colher de pau desse tamanho, com um furo no meio, que ela fazia bolo. E também a gente saía com marquinha assim. Em Listra, o apóstolo Paulo foi apedrejado. Não é que ele levou umas pedradas. Ele foi apedrejado a ponto de o pessoal levar ele para fora da cidade e largar, porque ele foi tido como morto. Em Atos 19, 28, diz que ele lá fora, os discípulos reanimaram, e disse que assim que ele reanimou, ele voltou para dentro da cidade. Em Gálatas 6,17, ele diz: quanto ao mais, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Paulo foi frequentemente aprisionado por sua fé. Ele foi jogado em masmorras. Nós conhecemos o cárcere marmetino, no fundo, frio, escuro. Não tem um lugar plano para dormir, eu não sei como ele dormia, que é pedra irregular. Lá que Paulo foi jogado. Paulo sofreu 3 naufrágios no Mediterrâneo. Um dos naufrágios, ele ficou agarrado numa tábua por 1 noite e 1 dia. E num desses naufrágios, depois dele sair, ele foi pegar lenha e ainda foi picado por uma serpente. O tempo todo Paulo vivia em risco. Toda cidade que ele chegava só tinha inimigo. Ou eram gentios inimigos, ou eram judeus inimigos, ou eram falsos cristãos inimigos. E ele vivia desse jeito. Ele carregava o fardo da angústia pelas igrejas que ele havia fundado. E por fim, Paulo foi morto em Roma. Então, você estava gostando com a Liane, né? Tempos atrás eu ouvi o famoso Caio Fábio, não sei se vocês conhecem. Cabeludão, é um dos pastores aí, ele dizia que Paulo não tinha tido o conhecimento do evangelho como ele tem. Quanta presunção. Vocês acham que Paulo teria passado por isso se ele não tivesse uma fé e uma convicção tremenda de que Deus é quem estava na vida dele? Com certeza. Em 2 Coríntios 6,4, Paulo escreveu. Ele escreveu como ele vivia. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegre. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse era o espírito de Paulo. Por isso não desanimamos. Ainda que nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sempre renovado, todos os dias. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Esse é o livre-arbítrio de Paulo. Essa é a liberdade que Paulo encontrou.
mesmo o mundo inteiro sendo contra ele, ele tinha liberdade de fazer as escolhas ao lado de Deus. Como Deus é o Criador, Deus é a fonte da vida. Se eu estiver com Deus, eu tenho vida. Se eu me afastar de Deus, eu deixo de existir. Se não nessa vida, na vida eterna. Uma das características de Deus, dentro de onipotente, onisciente, onipresente, não é? Deus é soberano. Mas Deus não determina tudo o que acontece. Às vezes a gente vê pessoas que não fizeram a sua parte, estão sofrendo, e você pergunta, por que você está assim? E ele fala, porque Deus quis. Não. Muitas das coisas que acontecem na minha vida não é porque Deus quis. Há coisas que Deus tem o poder de fazer, mas Ele nunca vai fazer. Porque Ele não pode fazer. Por causa da natureza do seu caráter moral. No entanto, a providência divina pode realmente transformar situações trágicas em grandes bênçãos. Nós vimos na lição, um exemplo, a vida de José. Extremamente fácil. Apesar da soberania de Deus, muitas das coisas que eu peço, muitas das coisas que você pede, muitas vezes, Deus não vai realizar. Ponto. Por causa da soberania dele. Apesar de todo-poderoso, Deus é todo-poderoso, ele se compromete moralmente com o livre-arbítrio humano. Por isso, muitos dos seus desejos não estão de acordo com as decisões que seres moralmente livres fazem. Então, muitas coisas que eu escolho na minha vida fazer, eu falo, Deus quis assim. Não. Nem tudo que eu decido são coisas que estão exatamente de acordo com a vontade de Deus. Deus é todo-poderoso em que sentido? Deus é todo-poderoso no sentido de que Ele não pode mentir. Ele não pode ser tentado pelo mal. E de modo nenhum Ele pode negar-se a si mesmo. Nesse aspecto Ele é todo-poderoso. Em matéria de poder e liberdade, pode fazer qualquer coisa. No livro Caminho a Cristo está escrito o seguinte: Cristo está pronto a nos libertar do pecado, mas Ele não faz contra a nossa vontade. Apesar que Ele deseja que todos sejam salvos, nem todos terão salvação. Essa é a grande frustração do plano de Deus. Amor. Amor de Deus e o amor humano. O amor é racional e é voluntário. O amor não força. Uma das grandes dificuldades que a gente tem que entender também na nossa vida como cristãos é amor. O que é amor? Sempre a gente julga ou faz um paralelo de amor com sentimento. Meu pai tinha uma forma de agir que era dele. Toda vez que tinha que conversar assuntos sérios, ele chegava para mim, Elmer, vem aqui no escritório, senta aqui e fecha a porta. Toda vez que meu pai falava isso, eu arrepiava. Eu me lembro quando ele me chamou, uma das primeiras vezes ele me chamou para contar a respeito da realidade da vida. Eu saí de lá, eu falei, nunca, isso nunca vai ser para mim. Até que de repente eu comecei a ver o pasto do outro lado, eu falei, talvez isso seja para mim um dia. E daí eu me lembro quando ele falou a respeito de casamento. Ele falou assim, Elmer, eu quero que você saiba o seguinte, casamento é 90% razão e 10% paixão. Aquele dia eu saí extremamente inconformado com a conceituação do meu pai.
Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que nós estávamos ali numa luta conceitual. Eu vendo o casamento como o amor no casamento como amor eros, e meu pai vendo o casamento como amor ágape. Então daí eu entendi. O casamento é 90% razão e 10% paixão. O amor, ele é dado de forma livre. O amor é dado de forma independente. O amor é dado de forma voluntária. É dado não por merecimento. Quando você ama alguém, você ama de forma livre, você dá, e você dá o amor não porque essa pessoa está merecendo. Isso é muito importante. É o amor de Deus. Deus nos ama de forma livre, de forma independente, e não porque eu mereça. Por isso o amor é dado, o amor não é exigido e nem é forçado. O fato de nós sermos amados nos sensibiliza a retribuirmos não como uma obrigação, mas como um ato livre. Esse é o ponto. Por isso que a Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É livre. Deus não exige de mim. Porque se Deus exigisse de mim, não seria amor, seria coerção. Eu não posso prender minha mulher em casa com chave. Se ela não sair de casa para ficar comigo porque está chaveada a casa, isso não é amor. Isso não é fidelidade. O amor e fidelidade deixam você livre. Em 1 Coríntios 13, a gente lê o que é o amor. O amor é paciente e ele é bondoso. O amor não queima em ciúmes. O amor não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não age inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se irrita e não se ressente do mal. Esse é o amor de Deus para mim. E esse é o amor que Deus me dá como exemplo para eu exercer de volta para Ele de forma voluntária e em relação aos meus semelhantes de forma voluntária. Nós, seres humanos, nós temos a tendência muito forte de autopreservação, egoísmo, eu, e desejo de autonomia absoluta e pessoal. Então, eu quero me autopreservar, eu quero ser o centro das atenções e eu quero ter absoluta liberdade para ser absolutamente autônomo. Só que quando nós nos tornamos cristãos, nós vemos que todos esses sentimentos, eles precisam ser deixados de lado, pois o cristão considera a obediência a Deus e o serviço abnegado aos outros o objetivo principal de cada ação. O amor é fruto supremo do Espírito Santo. Vocês conhecem o fruto do Espírito Santo. O amor é o fruto supremo. E o resultado supremo do ato redentor de Deus na cruz. Primeiro quando nos criou e depois na cruz quando nos redimiu. Portanto, o amor encontra em Deus tanto a fonte como a razão da sua existência. Então, o verdadeiro amor, a única fonte, origem é em Deus. E o espelho dela é em Deus. E por fim, nós vamos entrar na vontade ideal e irremediável de Deus. Em Efésios 1:5, a gente lê o seguinte: em amor, Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Essa passagem, essa palavra predestinou, ela foi mal interpretada. John Wesley e os calvinistas dizem o seguinte, que o sacrifício de Cristo não foi para todos,
sacrifício de Cristo é só para os eleitos. Ou seja, Deus escolheu alguns pelas características que eles têm, e eles seriam eleitos para serem salvos. Isso não é verdade. Existem 2 pontos da predestinação de Deus, que é a atividade voluntária de Deus. O primeiro, a predestinação de Deus na natureza determina a natureza, estrutura e a realidade criada. Ou seja, Deus, quando criou a natureza, ele predestinou que a natureza fosse de determinada forma, que a natureza tivesse determinadas leis e que a natureza espelhasse a realidade. Isso é muito importante, porque hoje em dia nós estamos vivendo a era da dialética, e a dialética, vocês sabem, que é tudo uma narrativa. Então a verdade não é mais espelhada naquilo que Deus criou, na previdência divina. E no sentido bíblico, a predestinação é o seguinte: quando Deus nos criou no Éden, era a predestinação de Deus que todos nós fôssemos salvos, ou melhor, que tivéssemos a vida eterna. Nós fomos predestinados para isso. Agora, no momento em que o pecado entrou, automaticamente nós perdemos o quê? A vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo em nosso favor retornou a nossa condição a predestinados para a vida eterna. Essa é a predestinação que Deus faz para nós. A predestinação de Deus não é um determinismo. Deus não determina o que eu serei ou o que eu deixarei de ser. Porque eu vou estar única e exclusivamente exercendo o meu livre-arbítrio para eu ir para o céu. As profecias de Deus, não é? Com relação às predestinações. A predição profética de Deus revela o que é presciência de Deus. As profecias não determinam o caráter das pessoas que as cumprem, que agem segundo o seu próprio livre-arbítrio, seja de acordo com o caráter modelado por Deus ou um caráter colocado sob severo governo de Satanás. Deus não predetermina isso, ok? Não predetermina. Deus é capaz de ver o futuro, mas na visualização do futuro ele não impõe que o futuro seja desse jeito. São 2 coisas diferentes. Digamos que vocês estejam em cima de um prédio e aqui embaixo tenha uma subida com uma curva à direita. Aqui os carros estão subindo, estão todos parados, porque aconteceu alguma coisa na frente. E vem um carro em alta velocidade contrário, e um camarada aqui que não tem paciência, ele sai e sobe a toda velocidade. Você vendo, você já tem uma previsão que aqueles carros vão se chocar. Mas o fato de você saber que eles vão se chocar, você não está determinando que eles precisem se chocar. É exatamente essa a atuação de Deus com relação à nossa vida. Existe uma passagem no livro Educação, página 46, que eu acho muito interessante. Quando a gente está numa situação terrível, a gente deve se lembrar dessa promessa. Nada nós devemos temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos como Deus tem guiado a nossa vida até aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história pessoal. Tem, nós como cristãos temos. Às vezes a gente não consegue entender até que ponto aquela história foi guiada por Deus, mas se nós tivermos certeza, confiança em Deus, certeza que Ele está no controle da nossa vida, a gente vai ter certeza de que Deus vai continuar nos guiando. Não importa a situação que a gente vai passar. Às vezes eu falo isso e eu morro de medo. Porque
A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, ou seja, e em Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem está no mundo vai ter aflição e vai continuar tendo aflição. Com certeza nós já passamos e vamos passar pelo vale da sombra da morte. Eu me lembro quando eu perdi os meus pais, uma situação complicada. Mas a gente precisa entender que se eu colocar a minha vida na mão, sob o controle de Deus, a minha vida vai ser mais leve, vai ser alegre, apesar do infortúnio, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou ter um objetivo, apesar da situação que parece que está completamente perdida. Não, mas existe um objetivo. E, acima de tudo, nós vamos ter a certeza de que não devemos temer, porque Cristo venceu o mundo. A batalha já foi ganha. A batalha já está resolvida, na minha vida e na sua vida. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai tentar continuar sobrevivendo. Mas, se nós sobrevivemos nas mãos de Deus, mesmo que a gente se lembre que no Holocausto havia salas em que 2.000 pessoas, 2 igrejas eram colocadas dentro das salas e 2.000 pessoas morriam ao mesmo tempo. A gente vai ver que continua a história e que, como em 7 de outubro de 2023, não é? 1.200 pessoas foram mortas de uma forma cruel em Israel. Mulheres estupradas, crianças colocadas no forno, vivas, e eles acenderam o fogo. Os pais vivos até ver o filho morrer cozinhado. Eles mataram os pais. Coisas como essa vão se repetir até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. E a gente fala, como é que isso tudo começou? Porque 2 pessoas no jardim viram uma árvore maravilhosa, cheia de frutas, e eles só comeram um frutinho. Assim que começou. Como é que começa a minha vida de pecado? Dá uma olhada. Me detendo a olhar. Daí eu penso, amadureço e faço. Essa é a nossa vida. Nós vamos pensar mais, meditar mais. Nós devemos aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos entender que existem muitas coisas que Deus não vai fazer. Porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Mas eu preciso entender que Cristo venceu o mundo. E agora é uma questão de tempo. Pouco tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar por oração? Pai nosso que estás no céu. Deus, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, Senhor Deus, o mundo que nós estamos vivendo. Mas, querido Deus, que o Teu amor possa consolar cada um de nós. Aqueles pedidos que estão dentro do coração de cada um, Senhor Deus, a dificuldade que cada um tem. Quer estar com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, que nós abramos a mente e o nosso coração para a atuação do Teu Santo Espírito. Que a gente passe a escolher as Tuas escolhas. Que nós um dia possamos estar reunidos lá no Reino Eterno, para vivermos a vida eterna. Que nós possamos estar longe da dor e do sofrimento, e acima de tudo da morte, que é o último inimigo a ser vencido. Continua conosco nesse sábado, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.